coisas que tem na vida, não é? Nutricionista, né, tem que falar de comida. Mas hoje, eu vim aqui fazer uma abordagem totalmente diferente do que vocês já ouviram na vida de vocês. Até o Dr. Pablo, não sei se ele já ouviu, mas vai ser uma abordagem da nutrição em relação à suplementação para ajudar na regressão ou na remissão do TEA. Será que isso é possível? Porque eu sou nutricionista integrativa. O que quer dizer integrativa? Quer dizer que a gente não trabalha com partes. A gente trabalha num todo, porque o corpo todo é interligado. Então, a gente não cuida de pâncreas, de coração, de cérebro. A gente cuida de você, que é um todo. E para que a gente consiga tratar, entender e ajudar, a gente precisa entender a causa. O que causou aquilo? Então, a grande maioria, né, diz que as doenças autoimunes, que a hipertensão, etc., eles têm causa idiopática, significa que é uma causa desconhecida. E, na verdade, quando a gente entende essa causa, a gente consegue dar um tratamento melhor. A gente consegue abordar de uma maneira diferente para conseguir ajudar. Eu vou pular alguns slides por causa do horário e porque tem algumas coisas que o Dr. Pablo já falou, né? Então, deixa eu pegar aqui. Aqui a gente tem um gráfico, ele comentou com vocês sobre esse gráfico, né? De uma outra forma, mostrando que temos... Aqui, acende a luzinha vermelha? Acende? Não? Ah, na tela não aparece? Ok. Que em 1970 nós tivemos um caso de criança autista para 10 mil não. Depois, em 2018, um para cada 36. Em 2016, a prevalência atingiu um autista para cada 50 crianças. E os estudos falam que em 2025, 2030, nós vamos ter um autista para cada criança não autista. Então, o transtorno do espectro autista é uma doença sistêmica, como o doutor já falou, uma deficiência e resistência genética aos efeitos da vitamina D. Vocês já ouviram falar? Substância de natureza esteroide e dotada de dezenas de funções, entre as quais regulam a potencialização do sistema imune. Vamos falar sobre... Isso aqui é um spoilerzinho. A predisposição genética relacionada a alterações do metabolismo dos folatos, que é a vitamina B9, que é o metilfolato, levando ao prejuízo da metilação dos genes alterados. E vamos falar dos depósitos de alumínio, presentes no interior das células inflamatórias, que infiltram o tecido nervoso e outros tecidos portadores. Vamos falar também sobre a produção de anticorpos, como o anticorpo antirreceptor do folato. E infecção por leveduras, principalmente a candidíase, afetando o trato intestinal com a absorção de suas neurotoxinas, que vai ajudar na agressividade da criança autista. Não só criança, tá? Se a gente colocar lá no Google acadêmico, que tem artigos científicos, a gente vai achar agora já passou mais de 350 mil resultados correlacionando o autismo com a vitamina D. Então, o que aconteceu, né? Deixa eu voltar aqui.
Na verdade, todos nós temos de 10 a 15 genes alterados, que podemos desenvolver de 10 a 15 doenças diferentes. O que a gente precisa fazer é com que esses genes estejam desligados. E como é que a gente faz isso? Lá na década de 1950, os médicos passaram a diminuir a suplementação de vitamina D, o colecalciferol. E em 1980, as pessoas endemonizaram o sol, dizendo que para você poder pegar sol, você precisa passar um protetor solar ou um bloqueador. E os protetores solares, gente, têm alumínio. Foi detectado no cérebro de crianças autistas uma quantidade importante de alumínio. E no final eu vou ensinar vocês o que a gente faz para estar quelando esse alumínio, eliminando esse alumínio, para diminuir também a agressividade. Então, o que aconteceu? As crianças deixaram de ir para a praia, brincar nas pracinhas, nas ruas, jogar bolinha de gude, pipa, para ficarem o quê? Em casa. E aí, quando iam para a rua, né, tinham que colocar protetor solar. E o sol é um dos 8 remédios naturais que Deus deu para a gente. O sol é super importante para estimular a absorção de vitamina D. E o que aconteceu? A gente não tem mais casas com quintal, a gente mora em prédios, né? Então, a diminuição solar que a gente pega durante o dia, a gente não consegue mais estar 10 a 15 minutos, 20 minutos, dependendo, né, da cor da pessoa. Se a gente se expõe ao sol, a gente absorve de 10.000 a 20.000 UI por dia de vitamina D na pele. Então, as crianças hoje em dia estão em shoppings, estão jogando em casa, não estão indo mais para a rua, porque está o quê? É perigoso. Quem é que deixa agora seu filho na rua brincando? Né? A gente não tem condições de cada um morar numa casa. Então, a gente vê num gráfico que foi diminuindo, né, a quantidade de absorção dessa vitamina D por exposição solar. Então, a gente tinha aqui, em 1985, lá na década de 80, a gente olhava lá no exame de sangue, a gente tinha 60 nanogramas por mililitro no sangue, quando você ia verificar. E aí, depois, a gente chegou em 2010, abaixou para 30 nanogramas, e isso repercutiu muito, de forma ruim, né, para o desenvolvimento de certas doenças. Então, era preconizado 600 UI, a pessoa tomar 600 UI de vitamina D por dia. 600 UI, se você tem uma absorção na pele, quando você pega sol diretamente, de 10.000 a 20.000 UI, o que 600 UI faz com você? Então, foi preconizado que só poderia estar tomando essas 600.000 UI. E eles verificaram que essas 600.000 UI aí é para tratar raquitismo e não para você ter os benefícios da vitamina D. Isso tudo com artigo, tá? Então, tá lá, ó. As doses atualmente recomendadas de vitamina D são muito inferiores àquelas realisticamente necessárias para corrigir a deficiência que afeta 9 entre cada 10 pessoas no planeta. No consultório, quando eu vou atender, eu já vi pessoas com deficiência de vitamina D com 11 de vitamina D. 11. 11, gente, está no pó. E quanto que a gente tem que ter de vitamina D no sangue? A gente tem que ter uma dose para proteger o nosso corpo. Existem estudos científicos que mostram que quando a gente tem vitaminas D abaixo de 60 nanogramas por mililitro, a gente desliga os genes protetores contra o desenvolvimento de doenças autoimunes e também de câncer. Então, a gente não pode ter nunca no sangue uma vitamina D abaixo de 60 nanogramas. Então, nós tivemos uma incidência muito alta de doenças autoimunes. Por que eu estou falando de autismo e doença autoimune? Porque o autismo é uma doença autoimune. E eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Então, a gente tem aqui, em 1950, né, a quantidade, olha só, de
crescimento de doenças autoimunes, e você vê lá que na década de 1980, na década de 80, você vê um crescimento muito grande de autismo, correlacionado com o quê? Não pega mais sol, passa protetor solar, endemonizaram o sol, que você não podia mais pegar sol, e aí a gente teve esse boom de autismo. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque a gente entender a causa também é importante para a gente conseguir evitar que futuramente isso vá crescendo e acontecendo, e para a gente também conseguir estar tratando e diminuindo as consequências. Então, por que antes os médicos, né, eles tinham muito medo de passar vitamina D? Porque eles pensam, né, grande parte, que a vitamina D tem um poder cumulativo. E ele não tem um poder cumulativo, ele não fica com reservas igual a vitamina B12, metilcobalamina, que fica meses na reserva do teu corpo. Vitamina D você precisa estar consumindo diariamente. E se você não consome diariamente, ela não vai, ela vai diminuir. E aí você precisa estar repondo igual o sol. Você não tem que pegar sol todo dia, você não tem que ter vitamina D todo dia. Então, reposição, já que a gente não consegue estar pegando sol todos os dias, a gente precisa estar tomando vitamina D todos os dias. E ali naquele gráfico, gente, está mostrando o quê? Aqui são, naquele primeiro risco de baixo, a pessoa ali estava tomando 600 UI. Aí você vê que continuava baixo. O próximo trajetório, segundo, ali, estava com 1.000 UI por dia. E o último, 10.000 UI. O que significa? Esse 10.000 UI, se você mantiver tomando doses diárias de 10.000 UI, ela vai crescer e vai manter. Não vai aumentando cada vez mais para intoxicar você. Porque como que a gente vê se você está com uma vitamina, que você está com vitamina D nos níveis tóxicos no sangue? Quando você passa de 240 nanogramas por mililitro. Então, quando você está tomando 10.000 UI, isso não vai aumentar a sua vitamina D no sangue para 240 nanogramas. Bom, na verdade, a vitamina D não é uma vitamina, é um pró-hormônio. Não, é um hormônio esteroide. Significa que, para você poder ter a quantidade de vitamina D suficiente para você poder diminuir os efeitos negativos se você não ingerir, você teria que consumir, por exemplo, 13 postas de salmão, 100 copos de leite, 240 gemas. Então, ela não é uma vitamina. Ela é um hormônio esteroide. Então, para você poder pegar a quantidade suficiente de vitamina D por dia, como é que é? Você não pode estar de protetor solar, bloqueador solar, você tem que estar o mínimo de roupa possível. Se puder um biquíni, uma sunga, estar na horizontal e pegar o sol a pino, que é meio-dia, ou no máximo que você faça uma sombra que dê 45 graus. Se essa sombra passar de 45 graus, não vai ter a absorção necessária de vitamina D que o teu corpo está precisando. Então, aqui, tá, lá, peraí, né? Vou pular por causa do horário e eu vou... Então aqui mostra para vocês o seguinte: quanto mais roupa você tiver, mais tempo você tem que ficar em exposição ao sol. Quanto menos roupa você tiver, menos tempo você vai ficar exposto ao sol. Mas aí a gente também tem uma diferenciação entre pessoas de pele branca, pessoas novas, até 35 anos, podem pegar 10 a 15 minutos de sol, ótimo. Pessoas mais velhas, né, no meu caso, e aí vai ter que pegar muito mais tempo de sol. Pessoas com pele negra vai ter que pegar muito mais de 1 hora de sol para poder ter a mesma absorção de vitamina D do que uma pessoa de cor clara. E a pessoa que é obesa, né, que tenha mais gordura, né, que tenha mais corpo, ela vai precisar
de mais tempo para poder absorver melhor. Por quê? Porque a vitamina D, ela é uma vitamina solúvel em gordura. E a gordura vai lá e vai roubar essa vitamina. Então, para ter o mesmo efeito, vai precisar de mais. Tô tentando correr aqui, tá, gente? Então, é o que eu acabei de falar. Pular. E a gente fica preocupado assim, a vitamina D, como é que vai ser em relação ao cálcio? Se você fizer doses, né, elevadas de vitamina D, para que o seu filho ou você não tenha níveis tão baixos que você não precise de 3, 4 meses para estar elevando essa vitamina D em níveis ideais, se você quiser fazer um protocolo que a gente chama para poder estar elevando essa vitamina D em níveis aceitáveis para o seu corpo, você tem que ter cuidado, então, com uma alimentação rica em cálcio. A gente diminui a quantidade de cálcio ingerida. E a vitamina D, ela é essencial para o sistema nervoso em desenvolvimento. Então, o autismo, ela é uma doença autoimune. Sabe por quê? Foi encontrado níveis elevados de interleucina 17 nas reações autoimunes que estão presentes no TEA. Então, o que aconteceu? Tem aqui um quadro. Vou ter que passar, gente. Linfócitos encontram-se infiltrados no encéfalo de autistas, indicando agressão autoimune. O que acontece? Eles viram que as pessoas que tinham doença autoimune, eles tinham interleucina 17 em nível muito mais elevado. Né? Isso são estudos, tá? E não tem só um, não. Tem milhares de estudos. E eles perceberam que essa interleucina 17, esses linfócitos, eles estavam presentes no cérebro de crianças autistas. Então, crianças que tiveram acidentes, né, e vieram a óbito, eles pegaram e foram ver aqui no cérebro dessas crianças, no de lá são crianças que não são autistas e aqui no cérebro de crianças autistas. E essas manchinhas azuis aí, isso aí está mostrando que são os linfócitos ali no cérebro deles, presente no cérebro deles. Então, gente, o que acontece? Há uma agressão no sistema imunológico específica do cérebro, principalmente numa área que é responsável pela absorção de vitaminas do complexo B, que seria o metilfolato. Que o metilfolato e a vitamina D, eles são extremamente importantes para o silenciamento de alguns genes alterados. Lembra que eu falei que todo mundo tem genes alterados, de 10 a 15, e que podem desenvolver doenças? E que a gente tem que manter esses genes desligados? Então, a vitamina D e o metilfolato não é ácido fólico, tá? Porque não é a forma sintética que vende nas farmácias. É o metilfolato mesmo, que é uma vitamina que tem nas verduras verdes escuras. E se você for suplementar, não pode ser ácido fólico, tem que ser metilfolato. E que existem certas áreas do nosso cérebro que esses linfócitos impedem que haja absorção desse metilfolato e essa absorção dessa vitamina D, que é importante para esse silenciamento desses genes. Então, assim, um dos maiores dados, né, que o maior projeto que foi realizado na área biológica foi o projeto Genoma, que as pessoas que eles descobriram, né, pesquisaram e viram que as pessoas que têm doença autoimune têm genes que tornam-se mais resistentes à vitamina D. Então, todas as pessoas que têm doença autoimune, hipotiroidismo, tiroidite Hashimoto, fibromialgia, artrite reumatoide, autismo, todas as pessoas têm uma resistência aos efeitos da vitamina D. Então, quer dizer que precisa tomar uma quantidade maior para se manter o mesmo efeito. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês.
o magnésio ele é super importante nessa absorção da vitamina D, porque ele vai transformar a vitamina D em forma ativa. E o magnésio ele se encontra em terras vulcânicas, e o Brasil não tem vulcão. Então, nossa terra é pobre em magnésio. Então, uma suplementação de magnésio se faz super importante para poder ativar essa vitamina D. Coca-Cola, gente, ele impede a absorção de vitamina D. Prazóis que bloqueiam também a absorção de vitamina D. E também, quando a gente tem um declínio de vitamina D, a gente tem uma propensão maior ao Alzheimer. Não vou tocar aqui no assunto, porque esse não é o nosso papel aqui hoje. Já dá para encerrar? Gente, eu falei 1/3 do que eu gostaria, mas já terminou o horário. Tentei correr. Eu ia explicar a dose diária, como é que faz, mas vocês podem... Vocês não estão com fome? Mas aguenta mais um pouquinho aí, o quê? Uns 5 minutinhos? Ninguém vai embora, porque o almoço está lá embaixo esperando a gente. Né? Então tá, vamos lá. Vou tentar continuar correndo aqui, tá? Vou tentar correndo. Então, o autista, ele é deficiente em vitamina D. Então, a gente precisa fazer um exame chamado 25-hidroxi vitamina D, para ver quanto é que está no sangue. Junto dele, o cálcio iônico e também o PTH. Para a gente ver como é que está no organismo daquela criança esses 3 fatores, para a gente estar ajustando a vitamina D. Bom, tem estudos, tem outro estudo, né? Vamos falar de suplementação alta da dose de vitamina D, que produzem, você vê resultados, gente, maravilhosos, quando você faz uma suplementação de altas doses, porque a criança que tem, né, a pessoa que tem autismo, ela tem uma resistência na vitamina D, no gene da vitamina D. Então, a gente precisa dar uma dose mais alta do que a normal para poder ter resultados. Em 3 meses, você vê resultados magníficos. Crianças que não conseguiam te olhar, passam a olhar. Crianças... Bom, cada criança é uma criança, cada nível... vão ter respostas diferentes, mas tem resultados maravilhosos. E tem crianças que já entraram em remissão devido à suplementação também de vitamina D. Vou pular. Bom, papel das leveduras nas manifestações do autismo, né? Relatórios recentes sugerem que o crescimento de Cândida, particularmente Cândida albicans, nos intestinos pode causar menor absorção de carboidratos e minerais. Lembra que o doutor estava falando? Come só um alimento, como é que ficam esses nutrientes? E se tiver ainda Cândida, piorou, porque vai diminuir essa absorção. E aí, como é que a gente faz? Porque isso eleva os números de toxina, né, de toxicidade na criança. Então, como que a gente faz para estar eliminando essa cândida, para estar tratando essa criança com própolis verde? Própolis verde é maravilhoso, gente. Própolis verde ajuda porque ele é antifúngico, ele é antimicrobiano. E aí está aqui, ó. O própolis verde tem forte atividade anticândida e deve ser considerado candidatos promissores para o tratamento da candidíase oral. Você pode pingar as gotinhas, 30 gotinhas ali na criança 3 vezes ao dia para fazer o tratamento. Bom, o alumínio, né? E aí falaram que da vacina, super... Dá uma polêmica, né, doutor? Quando a gente fala de vacina. Então, gente... O que a gente pode fazer é o seguinte, antes de você dar a vacina, que tem que dar, você tem que ter os níveis adequados de vitamina D no sangue da criança, para proteger essa criança, para você poder vacinar. E aí tem vários artigos. E aí as células inflamatórias, né, que eu te falei por causa do alumínio, está lá no cérebro.
E a proposta de tratamento é corrigir os níveis de vitamina D conforme o nível de resistência. Como que a gente vai saber isso? Dando a quantidade para a criança e verificando no exame de sangue quanto é que tem que estar. Tem que estar pelo menos 100 nanogramas por mililitro de vitamina D. Pode estar 120, 130, pode, mas tem que acompanhar por exame e pelas doses de vitamina D. Associar a riboflavina e o magnésio, que são super importantes também, trabalham juntos. O silício é para quelar o alumínio, esse metal tóxico, e também a administração de própolis verde. Então, por hoje, é só. Para não atrasar vocês. Merece realmente a repetição, né? Merece mais, né, pastor? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para o meu Instagram, que eu vou responder todos vocês. O Instagram é meu nome, @Raquel com CH, Rachel Val Telhas. Telha de telhado mesmo? Telhas. Val Telhas. Raquel Val Telhas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.